junto à comunidade. Com a palavra com a excelentíssima senhora prefeita, Solange Pereira de Almeida. Boa noite a todos. Quero parabenizar o sindicato dos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que esteve presente na reunião do Conselho de Saúde, que eu convoquei, pedi ao Conselho que a gente fizesse uma reunião junto com a diretoria do hospital. Foi na quarta-feira passada, 7 horas da noite. O sindicato se fez presente, e parabenizar também o Conselho, e a todas as pessoas que lá estiveram. Eu, na semana passada, retrasada, desculpa, até num ato impensado meu, talvez deselegante, eu pedi para o secretário de saúde, que estava de plantão, eu liguei para ele sabendo que não tinha a certidão do fundo de garantia, eu pedi a ele que colocasse, afixasse lá uns papéis dizendo que eu queria uma reunião no dia seguinte, às 4 horas da tarde, no auditório do hospital. Desculpa se eu ofendi alguém, se eu não fui cortês com os próprios funcionários, mas eu tenho pedido essa reunião com os funcionários há quase 2 anos. Há mais de 1 ano e meio que eu peço uma reunião com os funcionários. Eu quero conversar, eu quero trocar ideia, eu quero dizer que a prefeitura não tem intenção nenhuma de pegar a direção do hospital, mas o hospital é importante na nossa rede, não tem saúde sem ter o Hospital Nasci Vargas. Eu posso dizer, eu não sou gestora do hospital, como eu não sou, mas eu tenho responsabilidade com a saúde do munícipe, e essa responsabilidade passa pelo Hospital Nasci Vargas. Então eu estou mais de ano tentando essa conversa com os funcionários, que é quem faz a saúde do Nasci Vargas, se derem as ferramentas necessárias para vocês. Vocês sabem fazer, mas não pode faltar as coisas, e muito menos o salário. E isso está acontecendo desde o mês de fevereiro de 2013. Presidente, vereadores. Em janeiro de 2013 foi paga até o 5º dia útil. Nós repassamos os recursos. Eu estou aqui, vou deixar uma documentação com o presidente da Câmara, ele tira a cópia, entrega a vocês. Quem quiser também, tá, presidente, quero pedir. Depois eu dei a cópia. Então, eu repassei os recursos que já vinham do POA antigo de 2012 em janeiro, e quando chegou no começo de janeiro já não tinha como pagar pessoal até o 5º dia útil. Por isso que eu venho pedindo essa reunião, e não consigo nunca fazer uma reunião com os funcionários. Naquele dia, a gente, depois de se comer, através da intercessão do doutor Mirto, a gente conseguiu estar com os funcionários depois de 5h30 da tarde, que eu acho que foi uma reunião muito boa. E o que aconteceu? Eu vendo um impasse depois daquilo, naquele dia eu expliquei, eu não posso pagar porque tem que ter certidão. Isso é uma exigência, da Constituição e da 8666, que rege a nossa contratualização. Mas, como a gente viu que não vai ter solução tão cedo a questão do fundo de garantia, que até agora não tem um retorno da Caixa Econômica para dizer se vai parcelar, se vai haver o parcelamento ou não, se vai conseguir parcelar, em cima disso aí eu falei, não me resta outra opção que não pagar, Eu acho que pode ser que daqui a 5, 10 anos eu não esteja respondendo por isso, mas não me restou outra opção se não pagar, mesmo sem a certidão. E quem esteve presente lá no dia lembra a própria auditora do hospital falando que a prefeita não pode realmente pagar, a prefeita pode ser até caçada se ela pagar. Isso eu falei na reunião do Conselho de Saúde. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem um contrato com o hospital, em que a gente elenca ali algumas metas, que são metas quantitativas, e muito bem lembrado pela conselheira Tereza Abraão no dia, também são metas qualitativas, e que elas têm que ser avaliadas. Para isso tem as reuniões de avaliação do plano operativo anual, e que a gente até hoje não fez nenhuma. Eu vou fazer 2 anos de mandato, a gente não fez nenhuma reunião de avaliação desse contrato. A gente aumentou algumas coisas, a gente aumentou alguns recursos, mas a gente não teve nenhuma reunião, inclusive com algumas coisas que não alcançaram as metas, e que poderiam ter sido descontadas, e que eu nunca descontei, porque eu sei que a coisa está ruim, se a gente descontar só vai piorar. E aí, na reunião que a gente teve na quarta-feira passada, no Conselho de Saúde, quiseram mostrar que a prefeitura está devendo. Não estamos devendo nada, eu tenho que deixar isso bem claro para vocês, porque eu tenho que os documentos que comprovam. E mesmo que a gente tenha as diárias de CTI que tenham ultrapassado, a gente tem um
valor de CTI, de diária, que não é que eles colocam junto com o PAI. Tá? Em relação ao programa de atenção hospitalar no interior, né, e o PAI CTI, isso é assinado com a direção do hospital, com o governo do Estado. A Prefeitura é um mero repassador, sendo que na resolução 938, de 2014, de maio de 2014, a gente tem até 60 dias úteis para repassar o PAI após o depósito do Fundo do Estado, o repasso do Fundo do Estado para o Fundo Municipal de Saúde. E o PAI este ano foi repassado somente até o mês de abril. Então, eu adiantei o PAI como eu adiantava no ano passado. Esse ano é um ano mais crítico para a gente, tendo em vista mais despesa, aumentos de pessoal, etc e tal, e a gente está no ano mais crítico e não tem como adiantar. Porque se eu pudesse adiantar, com certeza eu estaria adiantando recursos para o hospital, mesmo que a diretoria continuasse falando que fala. Por quê? Porque os funcionários, eu estava ali fora conversando com o vereador Reis, e a gente conversava outro dia com a vereadora Marlene, em relação ao corpo clínico do Hospital Nasci Vargas. Né? A gente tem profissionais com mais de 10 anos de casa, profissionais treinados, né? Um corpo clínico dedicado, e está sofrendo uma coisa que não era para estar acontecendo. E chegamos a propor, né, pegar o empréstimo, né, com a Secretaria de Saúde avalizando, que aí fica bem menor, como se fosse consignado, já desconta direto no Fundo Nacional de Saúde, para poder ter um recurso dos funcionários garantido até o quinto dia útil, quando recebesse do Bloco MAC, que eu repasso depois que o recurso entra, esse recurso seria reposto nesse fundo para no mês seguinte ter o dinheiro para garantir o pagamento em dia do funcionalismo. Tá? E outra coisa também, que eu acho que é importante a gente falar aqui, só para vocês terem uma noção de números, tá? A gente já saiu do palanque, não tem ninguém aqui no palanque, tá? E eu quero dizer para vocês que a primeira coisa que eu falei que ia fazer depois de eleita ia ser subir a ladeira e ir lá no Hospital Nasci Vargas e dizer que eu ia aumentar o recurso. No ano de 2012, o Hospital Nasci Vargas recebeu, no montante entre recurso próprio e recurso de convênios, né, Bloco MAC, entre outros, países e tal, 14.418.000 reais. Sendo que desses 14.418.178 reais e 51 centavos, 2.515.352 reais e 95 centavos foram de recursos próprios. No ano de 2013, a Prefeitura repassou, já na minha gestão, 19.432.034 reais e 47 centavos, sendo que destes 19.400.000, 5.156 de recurso próprio. Tá? E neste ano, nós repassamos ao Nasci Vargas, claro que a gente tem um aumento da oncologia, mas com o aumento das cirurgias, a gente também tem um aumento do recurso que pode ser utilizado pelo Nasci Vargas, que fica para o hospital, né, diferente da quimioterapia, que não fica. A gente já repassou neste ano, entre recurso próprio, que foram 4.960.000, e o recurso de convênio, que foram 15.137, a gente já repassou 20.097.000 reais ao Hospital Nasci Vargas. Então, eu tenho aqui o plano operativo anual, aqui eu vou deixar todos esses documentos com suas respectivas ordens de pagamento, a data de pagamento, tá? O que é Bloco MAC, o que é PAI. Vocês vão ver que no ano de 2014, a partir do mês de abril, não foi mais repassado o PAI, né? Foi só até o 10 de abril, que foi o mês de março, que eu adiantei, janeiro, fevereiro e março, e a gente acredita que por ser um ano também que finda mandado, que o Estado vai repassar todo esse recurso, e a gente tem aí uma grande esperança de ter esse recurso garantido para o 13º. Mas não podemos esquecer que o empréstimo, ele é necessário. Eu estou falando isso, tá, como prefeita, eu não vejo uma outra solução. São, desde agosto de 2013, que não é repassado, não é depositado o FGTS, tem de imposto de renda retido na fonte 1 milhão mais ou menos retido na fonte, que não foi repassada à Receita Federal, tá? Então a gente tem outras coisas aí de impostos
mesmo, de protesto. A gente tem que pensar na questão de também a gente ter um hospital com uma UTI neonatal, né? A gente tem que ter um hospital que tenha mais leitos de CTI. Hoje, todo paciente de CTI é um paciente grave, é um paciente que fica muitos dias e a diária realmente não dá conta porque é um paciente grave, quer dizer, já é mais leito de CTI, a gente pode também pode acabar com a UI, né? Então tem algumas coisas que a gente tem que fazer em conjunto. Eu fico muito triste, tá? Eu não vou para a rede social, né, falar de hospital, eu falo frente a frente, né, como algumas pessoas puderam ver lá, inclusive presenciar pelo Conselho de Saúde. Eu falo aquilo que eu acho, aquilo que às vezes eu mudo de ideia, porque eu acho que se a gente conversa e se eu mantivesse minhas ideias, eu não teria vivido, eu não teria ouvido, né, eu não teria enxergado. Né? Então, se a gente muda de ideia, é porque a gente viveu, né? Porque a gente se emocionou, que a gente aprendeu, né? Que a gente fez questionamentos e que a gente se convenceu também. Então, eu não tenho problema nenhum em mudar de ideia, tá? Não tenho problema nenhum em sentar com qualquer pessoa. Eu quero que a gente não abra mão desse excelente hospital das Civagas, que já não está mais excelente, porque a gente chega lá, não tem médico, falta médico, né? Faltam algumas coisas básicas para que os pacientes e para que vocês possam cuidar melhor desses pacientes. Então eu quero aqui colocar, e depois até no final, eu sei que não vale para todo mundo, a gente tem 3 médicos aqui presentes. Eu não sei se o doutor Flávio, como chefe do CTI, gostaria de dar uma palavra, que eu acho também importante. Então eu queria deixar isso aqui e estou aberto também a perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão a gente vai se alongar muito, né? Então só quero deixar aqui a documentação, tá? Que para quem quiser pegar, pegue e tenha um cópia. E dizer que é muito importante que a gente tenha essa reunião aqui hoje. Parabéns a vocês que vieram, tá? Parabéns ao sindicato, que está realmente preocupado com a situação do seu sindicalizado, está defendendo mesmo a classe, mas também está defendendo a saúde do nosso Estado, que a gente não pode esquecer que por trás dessas vidas que estão aqui, nós temos vidas que não estão lá porque escolheram, né? Ninguém escolhe ir para o hospital, né? Estão lá porque precisam, e todos nós precisamos. Aí daquele que acha que tem um plano de saúde que não precisa do Hospital das Civagas, né? Então todos nós precisamos. Então o que a gente quer dizer, tem uma notícia também boa, está marcada para depois de amanhã a avaliação do POA, né? E parece que vai acontecer mesmo. Tem também o Conselho de Saúde, também já foi publicado no sábado, as pessoas que vão fazer parte da avaliação foram publicadas sábado, então quarta-feira de manhã vai ter a avaliação do POA da época de 2012 até o mês de outubro de 2014, tá bom, gente? Então, muito obrigada pela atenção e eu estou à disposição para qualquer pergunta. Boa noite, presidente, prefeita, doutor Paulo, né? Não, doutor Barros, representante também do sindicato Paulo, eu, Sérgio Safim, e boa noite, plenária. Eu, como fui funcionária do hospital, né, 20 anos trabalhando, vejo a equipe aqui hoje, nunca passamos por isso, mas por algumas crises que sempre teve no hospital, também não é novo, né, para quem trabalhou muitos anos da minha época, ele sempre teve a crise. Hoje, a luta é melhor, né, porque estamos aqui essa equipe toda para discutir o hospital, isso é muito bom, ver todos aqui também lutando pelos ideais, que é necessário, nunca devemos desistir, lutar mesmo, é direito. E eu vejo que o município, eu tive uma reunião na quarta-feira, junto com a prefeita, o Conselho de Saúde, né, secretário de Saúde e o hospital. E nessa reunião o prefeito acabou de falar muitas das coisas, mas a gente também falar algumas informações, com uma gestão, pedindo uma gestão compartilhada, e ela deixou claro que é muito importante, até muitos funcionários me fizeram essa pergunta, se a prefeita iria apanhar o hospital, né, de ir lá ser responsável do hospital. Isso, no momento que nós estávamos lá, foi discutido também isso, e ela deixou claro que ela não tem intuito nenhum de assumir o hospital. Então, eu achei que isso é muito importante, os funcionários, e que também, se o município também já tem a dificuldade, que todos sabem, que é
né? Qual município hoje não tem dificuldade? E ela deixou claro que não será esse o objetivo de estar com o hospital. E a gente sabe que todos, a equipe, quanto a prefeitura, nós da Câmara aqui, o que vem para essa casa e que nós aqui podemos atender tudo que vem de mensagem, matéria, essa casa aqui recebe e sempre está atendendo, nunca deixando de voltar nada que não seria para o hospital. Muitas das vezes em matéria do executivo, solicitando algumas situações e que nós somos contraditórios, mas não do hospital. Do hospital nós estamos sempre a favor, porque como a prefeita falou, nenhum plano de saúde não adianta a gente estar com plano de saúde se o hospital não tem condições de atender. Então, eu, quanto vereadora, quando fui ex-funcionária do hospital, hoje às vezes eu estou indo ao hospital e por muitas das vezes paciente lá dentro liga, dizendo a situação, estamos aqui precisando de atendimento, de transferências, como também sou da saúde, e muitas das vezes eu vou ao hospital e quero deixar claro, até para alguns funcionários, que às vezes o vereador chega, às vezes não é bem visto, né? Então, a gente quando vai ao hospital, geralmente é para ajudar, é para somar. E assim, jamais nós gostaríamos de estar aqui hoje passando essa situação. Mas eu acredito que essa soma de pessoas aqui, esse número de pessoas, esse número de representantes, é por uma boa causa. E eu acredito que a prefeita, como já conversou, como já tivemos na reunião, como colocou lá, eu acredito que esteja em ata, né, prefeita, a compartilhar. E eu fiz essa pergunta para o gestor do hospital, para o nosso presidente, representando o filho Leonardo, e foi colocado que seria uma gestão compartilhada. E assim, eu entendo que seria importante nessa situação que o hospital se encontra, no sentido, em todos os sentidos, né? Como a gente sabe, situações de funcionários, conforme citei lá, funcionários que têm um salário muito além do de muitos que trabalham muito, e isso tem que ser visto também. E muitas coisas também. Então eu acho que a gestão compartilhada vai ser mais transparente, né? Vai ser uma coisa que nós podemos estar com acesso. Até então, ela está ficando muito fechada e a gente não tem esse acesso. Eu acredito, se o presidente do hospital, a equipe do hospital, a presidência, se repensar nessa gestão, seria de grande valia, né?